Cyberpunk teve o seu universo expandido com games e animações, e vimos um pouco de como funcionam hospitais, corporações e o submundo do crime. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar algo novo, como são as terríveis cadeias e as penitências do universo do Cyberpunk. Como a tecnologia é usada para essas sentenças e quantos anos de cadeia eles pegam por cada crime. Quantos anos você acha que o David Martinez pegaria? Fica comigo aí pra você saber tudo. Salve, nerd fanfarrão! Nós já aprendemos que a corrupção, desigualdade social, injustiças são frequentes no mundo de Cyberpunk, como quando a mãe de David foi deixada para morrer. E vimos também que você encontra as lendas de Night City no cemitério. E normalmente as forças policiais preferem manter assim. Mas e se David Martinez, Manning, Lucy, Jack Wells, B tivessem sido presos pelas autoridades? Como é que seria? Apesar de ainda não ter sido abordado no game ou em animações, o livro de RPG Cyberpunk, onde o game e a animação se inspiram, dá uma riqueza de detalhes de como são as leis e penitências. Então bora ver isso. Mas para você entender o código penal de Cyberpunk, tem que entender como tudo começou. No começo dos anos 2000, tinham esquadrões contra homicídios, vício, roubo, tráfico, com até 5 homens em cada esquadrão. No começo dos anos 2000, tinham esquadrões contra homicídio, vício, roubo, tráfico, com até 5 homens em cada esquadrão. Então surgiu o Cyber Psico Esquadrão, ou simplesmente Psico Esquadrão, especializado em lidar com criminosos cibernéticos. E vale mencionar que os policiais da cidade patrulham somente áreas da cidade, e policiais de corporações patrulham apenas instalações corporativas. Mas em áreas de grande número de escritórios nos centros da cidade, pode ter esse tipo de patrulhamento. Esses policiais são bem mais armados, protegidos, têm cobertura do Trauma Team, e são também mais brutos, violentos e sádicos, com grande chance de atirar primeiro, pois eles sabem que a corporação pode encobrir qualquer tipo de incidente, tendo carta branca para agir como quiserem com criminosos e imunidade caso acabem fazendo alguma merda. Isso se deve porque a estrutura legal da década de 90 estava caindo aos pedaços. E em 96, um grupo de cidadãos lincharam centenas de advogados de defesa criminal. E foi a partir daí que o governo decretou lei marcial por um período de 3 anos. E nesse período a justiça era dispensada pelas cortes militares locais. E o que mais impressionou é que funcionou. A pena de morte por saque trouxe estabilidade em vizinhanças tumultuadas. Nesse período, o Código de Justiça Militar foi a principal lei dos Estados Unidos. Serviu também que em 99 o governo estabeleceu seu Código Uniforme Penal de Justiça Civil. Ah, mas não se engane. Apesar da lei agora ser administrada pelo governo civil, o código é usado como guia para todos os procedimentos criminais dos Estados Unidos. Como administração de culpa em troca de uma pena menor para apressar o julgamento, foram eliminados. E liberdade condicional, é praticamente impossível. Pena de morte é padrão para casos de assassinato e há um processo de apelação de 3 meses. Durante esse tempo, provas podem até ser apresentadas. A maioria dos delitos tem como tempo de prisão de 5 a 10 anos. Os crimes menores são punidos com exílio e ajuste de personalidade. São métodos futuristas de castigo. A autodefesa é definida como qualquer instância em que o referido só serão perdoados casos de morte em autodefesa ou para salvar a vida de outra pessoa, em circunstâncias que o oficial da lei não poderia ser convocado para resolver a situação, e você não podendo conter o agressor por outros meios. Como são essas punições? A punição para ações criminais, usando o Código Penal de 99, é totalmente rigorosa. Uma dessas formas é o ajuste de personalidade, um processo que implanta uma aversão a cometer um crime novamente. O ajuste tem alguns efeitos colaterais, como o medo exagerado de situações e eventos relacionados ao crime, como também um terror ao dinheiro baseado no ajuste anti-roubo. Também há os implantes de exílio. Implantes de exílio estão sintonizados com um sinal de transmissão distribuídos por toda a rede telefônica da cidade. E se o infrator entra na cidade, o implante causa uma dor terrível. Por causa disso, então, o infrator está efetivamente exilado da cidade. Repetir o crime em outra cidade simplesmente faz com que os códigos adicionais dessa cidade sejam somados ao implante. Após vários crimes em várias cidades, nosso criminoso será incapaz de viver em civilização novamente. E as prisões dos anos 2000 são horrivelmente superpopuladas e mortais. Após os tumultos da década de 90, as autoridades penitenciárias não podiam se preocupar mais com reabilitação. Eles estão mais preocupados em castigar os cachorros. Para lidar com a superpopulação, muitas prisões forçam seus internos a se sujeitarem a neurodanças. São colocados em tanques de criogenia, conectados a um programa de interface em um looping eterno durante 2 ou 3 anos.
A neurodança continua a criar um pesadelo interminável de horror, fazendo com que seja a punição mais temida pelos detentos. Mas lógico, o método mais simples ainda de punição em Night City e no mundo cyberpunk é a execução. E a maioria dos estados tem um executor estadual, que administra a justiça com uma bala queima-roupa. E eles também têm poder de caçar fugitivos do corredor da morte. Agora vamos pro Código Uniforme de Justiça Civil. Aqui vamos falar dos delitos mais comuns dos anos 2000 e suas punições de acordo com o seu crime. Número 1. Assalto e agressão. Qualquer ataque sem provocação a outra pessoa é castigado com um ajuste de personalidade, podendo chegar ao máximo até 6 anos e 1 mês de prisão. Pena mínima, 1 ano e 1 mês de prisão. Número 2. Assalto seguido de morte. A pena máxima é de 7 anos de prisão mais uma neurodança obrigatória ou 2 anos de prisão mais a neurodança. Arrombamento, invasão de propriedade privada com a intenção de roubo tem a punição de exílio, prisão de no máximo 7 anos e no mínimo 2 anos mais uma neurodança. Também temos conspiração, o crime de conspirar para cometer delito sujeito a exílio, prisão de no máximo 7 anos, mínimo 2 anos ou uma neurodança. Falsificação, crime de criar moeda falsa ou documento com o intuito de fraude. Pena mínima 6 anos, pena máxima 15 anos. Extorsão e chantagem, o crime de obter algo de outra pessoa através de ameaça e agressão. A pessoa será punida com no mínimo 6 anos e o máximo de 15 anos. Homicídio de primeiro grau, assassinato premeditado ou assassinato cometido durante um crime. Já a punição é a morte. Sem boi, sem conversa. Homicídio de segundo grau, o assassinato acidental ou assassinato sem premeditação. A punição mínima é 11 anos e máxima 10 anos, mais uma neurodança e alteração de personalidade. Homicídio justificado como autodefesa impedindo a prática de um delito não tem punição alguma. Outro crime comum é raptar ou manter alguém em prisão domiciliar. Deter a pessoa contra sua vontade é punido com a prisão de 10 anos mais uma neurodança, junto com uma alteração de personalidade. Apropriação indébita, furto ou roubo. Qualquer roubo de propriedade, seja por força ou por ameaça ou fraude, a punição varia, podendo ir de exílio à prisão por um mínimo de 11 anos e um máximo de 20 anos de prisão, mais uma neurodança e alteração de personalidade. Conduta maliciosa e vandalismo, causando destruição de propriedade alheia, é punido com exílio, com a prisão mínima de 1 mês e máxima de 6 meses. Estupro, forçar sexualmente a outra pessoa mediante de ameaças ou força bruta. A pessoa será punida com um mínimo de 6 anos e um máximo de 15 anos. Mais uma neurodança e alteração de personalidade. Resistência à prisão e obstrução da justiça. Tentar evitar o cumprimento da lei ou impedir um oficial de exercer as suas obrigações será punido com exílio, neurodança, uma cadeia de no mínimo 1 ano e 1 semana ou máxima de 6 anos e 1 semana. Tumulto ou reunião ilegal, um encontro com o propósito de destruir propriedades, incitar a violência, qualquer coisa parecida, você será punido com exílio e prisão de no mínimo 1 dia ou 6 anos e 1 dia. E por último, invasão em propriedade privada. Prisão de no máximo 6 dias e no mínimo 1 dia. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou trazer toda a cronologia de Cyberpunk, começando desde os anos 80 até chegar em 2077. E se vocês deixarem nos comentários aí, eu posso fazer um vídeo mostrando quantos anos de prisão e quais punições que todos os personagens da animação de Cyberpunk teriam, caso fossem capturados pelas autoridades. E se o canal chegar a 1000 inscritos, eu vou estar sorteando aqui um PDF do livro Cyberpunk para você que é fã do game ou da animação. Então deixa nos comentários, se você fosse do mundo do Cyberpunk, você seria preso por qual delito? As 3 melhores respostas serão sorteadas com o PDF, assim que o canal chegar a 1000 inscritos. Então já se inscreve e compartilha. Então, Nerd Fanfarrão, esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço para vocês e falou!